Cara, existe, já viu isso? É um movimento que se chama Red Pill, Sim. né? Que os caras estão ali ensinando esses hacks, essas coisas do tipo, ó, pra você conseguir uma mulher, você vai ter que ser assim, assim, assado. E eles simplesmente esqueceram de Sempre achei ser um o cara, isso. né? Ser uma pessoa. Sim. E talvez você consiga a mulher. Só que eles ficam ali ensinando esses, tipo, life hacks, assim. Mas tem Você muitos, falou. eu vejo que nesse pessoal tem um povo. Eu tirei os óculos, gente, talvez não ficou. Não tanquei o óculos, viu? Não, o Começou pessoal a- tá te elogiando pra caramba aqui, tá? Desculpa, Falando que gente, você daqui tá a muito pouco eu ponho de sexy. novo. Tem caras que entram nisso aí que eles demonstram que foram muito feridos. Inclusive, né, aquela pessoa que eu fui lá no podcast, ele relata que o que levou ele a entrar pra essa... Nem sei como que chamaria isso. Filosofia? Filosofia de vida. Né? Seria que quando ele era mais jovem, ele era o cara bonzinho, e aí, né, as mulheres... Malvadonas. Acabaram. Do tipo assim, ele era o menino, relatou uma coisa lá da infância dele, quando ele era menino, levou flor pra menina, a menina desenhou dele, e foi uma sucessão de coisas, assim, que toda vez que ele tentava ser o bonzinho, ele era, tipo, pisado. E aí... Me parece que todos esses caras que estão nisso aí tem essa coisa de que foram pisados em algum momento. Não, com certeza. Certamente eu fui um desses, assim. Sério? Opa, a minha vida sexual foi acontecer muito tarde, assim. Eu fui ter relação por volta dos 21, 22 anos, assim. Então eu era desse... Provavelmente eu seria um dos caras Que seria facilmente... Seria um red cooptado pill. por esse tipo de filosofia. Mas tem uma coisa que acho que eles não se dão conta, né, nesse universo, que é... Não é que o problema não é que eles eram bonzinhos. É que o problema é que eles eram crianças, né? Crianças no sentido assim, tem uma coisa meio pueril, né? Então você pensa que um cara de 15 anos, ele não tem uma formação psicológica compatível com uma mulher de 15 anos, uma menina de 15 anos, né? Ele é o machismo coloca ele numa posição de meninão, onde ou ele é o brucutu que faz o bullying, ou ele é o que é vítima do bullying. Então ele é passivo em excesso, mas passivo no sentido de infantil, né? Uma pessoa adulta, ela é interessante. O que é uma pessoa adulta? Tem esses life hacks que eles falam o tempo todo, em última instância ensinando um homem a ser adulto. Não é um homem se tornando um homem, né? Não tem nada alienígena que um homem faça que uma mulher adulta não faça. Né? Então, assim, só que existe um desbalanço etário em que as mulheres, normalmente elas estão... Por que as mulheres gostam dos meninos mais velhos? Porque ele tá talvez esteja com uma mentalidade mais complexa em algum nível. Acho que todo mundo deve ter visto aquele filme Divertidamente, né? Que tem lá as emoções. Sim. Quando a menina ela era criança, então tinha lá o mundo da diversão, o mundo de não sei o que lá, o mundo não sei o que lá, cada um separado do outro. E aí, pro final do filme, aqueles mundos todos se juntam e a mesa dela de possibilidades emocionais fica complexa, fica vasta. Então tem vários botões e antes só tinham alguns. É o que acontece quando a gente vai ficando adulto. Um menino bonzinho, provavelmente ele tinha 2 botões, né? Sim. Então a capacidade dele de gerenciar as expectativas, as demandas de uma menina que já estava com vários botões disponíveis para ela, era menos interessante. Então, ele toma bordoada e vai achar que a menina é uma dominatrix que não quer saber dele. Ou uma interesseira, idiota. Que tem muito esse discurso Sempre, também, né? Sempre. Mas assim, o que eles chamam de interesseira provavelmente é uma mulher assim que... E eu não tô dizendo que não existam pessoas interesseiras, né? Só que assim, todo mundo em algum nível é interesseiro dentro de um certo tipo de interesse. Só que às vezes tem uma pessoa que tem uma característica mais interessante que vai desabrochar mais uma certa fase da vida. Então, aqui que eu atribuo, por exemplo, a minha sexualidade tardia. Eu fui uma pessoa que me priorizei em certos aspectos e tinha medos, e tinha dores, tinha feridas, traumas, coisas de infância, de família, que não me permitiram ter uma desenvoltura, uma sociabilidade tão fácil, tão fluida,
como eu fui desenvolver mais tardiamente. Então, eu nem me ressinto, né? Se eu paro para pensar nas meninas que não quiseram ter nada comigo, porque eu provavelmente tinha, em termos humanos, pouco a oferecer enquanto experiência de visão de mundo, de vida, de sexualidade ainda menos, né? E a gente quer aprender. Quando a gente tá num relacionamento, a gente quer aprender coisas. Aí quando você vê uma pessoa júnior querendo ser plena, sênior, meio que você... vai lá, amiguinho, né? Tá vai viver, vai se divertir mais. Porque nesse sentido, isso já tem uma certa arrogância em muito desses jovens, que é assim... Eu tenho que ter eu tenho um valor, mesmo que não tenha muito Mesmo que valor. não sei. Não, isso que você tá falando é muito interessante, porque é difícil admitir que, de fato, você, em algum momento, não é uma pessoa interessante. Exato. Você precisa fazer algo pra se tornar interessante. E tá tudo bem, né? E veja, assim, pra sorte dos homens, não se trata de beleza. Sim. Né? Porque assim... Porque olha o que a gente vê com as mulheres lindas, maravilhosas, com os caras que se olham assim... então assim... Aí você fica pensando, né? O que será que ele tem de... então assim, pra nossa sorte, vocês são generosos com a gente, assim, e fala assim, tá bom, não é essa questão de beleza. Mas assim, o cara vem absolutamente despreparado pra ser um adulto, né? Ele não consegue ver que você é uma pessoa, ele chega querendo ser amado. Então, o que chama-se de bonzinho não é exatamente bondade. É meio que uma inabilidade social traduzida em servilismo infantil. Como uma criança que... Você quer que eu faça tal coisa? Né? A gente estava falando de filho antes. Os filhos, eles, né? Eles querem fazer coisas pelos pais. Não, eu faço pra você, não sei o que lá. Nesse sentido, eles são servis, assim. No sentido... Eles querem receber amor simplesmente porque eles acham que eles estão dando algo de especial. Mas isso acontece. Se eu tô dando, eu tenho que receber. E se eu estou dando, eu tenho que receber porque mamãe me dava. Exato. Quer dizer, então, é uma relação meio infantilizada, assim. E é uma menina, uma mulher que... Tá, que mais que você tem além de uma bandeja na mão para me servir, assim? Não é exatamente isso que é bondade. Tem toda uma coisa maior do que servir, fazer o que quer. Quer dizer, tá bom, eu tô fazendo o que você quer, mas o que eu quero? Ah, não sei. Então você vai apertar... Nossa, é muito chato. Você sabe uma pessoa... e aí, vamos fazer o quê? Não sei. Você que sabe. Tudo é você que sabe. Você que sabe. Caralho, em algum momento você vai tomar uma decisão? A pessoa não tem Mas então, mas de tomar personalidade. decisão, isso é pra gente grande. É gente que tá acostumada a tomar decisão. Então ele passa uma vida inteira não tomando decisões e só recebendo coisas no biquinho. Aí ele acha que isso é um negócio tesônico. É assim que tem que fazer a mulher parar o trânsito, descer do carro e falar: quero você a noite inteira dentro de mim. Não vai acontecer isso. Então assim, no fundo é uma ingenuidade. Só que esses caras, o que acontece? Eles têm acesso a certo tipo de hacks, que na verdade fazem eles adotarem uma postura estereotipada, né, do que é ser um adulto. Quando você é adulto, você olha aquilo assim, vergonhinha, dá um pouco de vergonha. É bem isso que a gente sente. É um pouco de vergonha. E aí, se eles estão vendo isso agora, assim, você tá vendo isso, não fica chateado, porque Não é assim, pessoal. Não é pessoal, assim, é uma coisa assim, às vezes, de criação, uma coisa assim, a nossa cultura não tem essa linguagem, esse código. Então, o cara faz essa travessia do hack pro os neg, né? Aquelas papagaiadas lá deles, que tem um efeito, por quê? Porque você dá uma negativa numa pessoa é melhor do que você... assim, qualquer coisa, mesmo uma manobra parece funcionar, mas que é tosca, se você pensar do ponto de vista de um adulto formado, é melhor do que, não sei, ser um pangua. Um pangua. Porque a gente, enquanto homem, às vezes é educado desse jeito meio pango, recebe tudo, não agiliza a vida das pessoas. Agora, óbvio que se você agilizar, se você tiver o que falar, pode ser um cara mais novo até.
Veja bem, a gente não tá dizendo que a gente ama a gentileza, mas gentileza é diferente de Pangua. pângua. É, e é exatamente a diferença entre você perceber uma gentileza de uma bondade barata que é para sequestrar você, né? Porque a bondade da criança, que é o que eles chamam de bonzinho, é a bondade da pessoa que no fundo quer arrancar um suspiro que não tem muita profundidade. A gentileza vem de um lugar de abundância, vem de um lugar de você tem coisas a oferecer. Você pode ter você até pela idade pode não ter tanta sofisticação, mas você tem coisa a oferecer, você tem coisa até a ensinar. E aí surge aquelas transas improváveis, né? Tipo, meio Eduardo e Mônica, né? Da música, de uma menina, de uma mulher mais velha que de repente fica com um cara mais novo, porque assim, ele tá quase lá, né? Não tem todos os elementos, mas tá quase lá. Agora, é uma criança, crianças não despertam tesão. Essa é que é a questão. Então, só que assim, então não se trata de ser homem. Se trata de ser adulto. Se trata de ter maturidade.